Esse é um tema muito vasto, é um capítulo muito grande dentro da psiquiatria. E, de uma forma geral, quando a gente escuta falar de algumas dessas palavras ligadas a alguém, a primeira reação que vem na grande maioria das pessoas é essa. As pessoas torcem o rosto, fazem careta, viram o rosto, porque ninguém entende, ninguém compreende o que é que está se falando, o que é que está sendo feito. Porque o tema é complicado por si só e ele é carregado de estigmas. O tema dos comportamentos dependentes, ele por muito tempo foi visto como uma falha moral. A igreja, por muito tempo, considerou a alegria um pecado. Tem um livro muito bom de Humberto Eco, O Nome da Rosa, onde fica muito bem caracterizado, onde sorrir era pecado. Então, as patologias ligadas ao prazer ou ter prazer eram pecado. Depois veio a ciência para mostrar que existiam doenças relacionadas a isso. Aí depois passou-se um longo período em que esse campo foi dominado apenas pela psicanálise. Aí depois veio um outro período onde apenas os aspectos biológicos foram levados em consideração, a década de 90. E aí a gente vê hoje que tem que haver um encontro entre o que é biológico e o que é de uma ordem mais subjetiva. E é isso que eu vou tentar falar com vocês hoje aqui. O grande problema de quando a gente ouve alguém falar desse tema é porque a gente acha que pessoas assim, elas são fracas, elas são complicadas, elas são mentirosas ou elas são necessariamente ladras. Então, toda vez que a gente fala que alguém tem algum comportamento dependente, principalmente dependência química, é cheio de preconceito, porque lá vem. É muito interessante isso, porque dentro da medicina, poucos querem ser psiquiatras. Hoje em dia não, mas isso bem menos hoje. E dentro da psiquiatria, poucos se dispõem a tratar comportamentos dependentes. Eu acho muito interessante quando vejo os colegas falar, olha, bicho, a dependência é com você, é com Pablo, é com Guimarães, porque, pô, bicho, é uma galera complicada, eu não sei lidar com isso. Então, é muito interessante isso, porque isso é verdadeiro e isso é recorrente. Então, nós próprios, profissionais da área médica, nós próprios psiquiatras, temos preconceitos com os pacientes que apresentam esse tipo de comportamento. Pois bem, a nossa viagem para poder entender as patologias ligadas ao comportamento, eu vou voltar lá para o 2º grau. Vou passar pelo neurônio. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu vou começar a nossa viagem de falar de comportamento dependente, começando do neurônio. Então, lembrando rapidamente, isso aqui é o tijolo que forma o sistema nervoso central. Ele tem um corpo, ele tem uma caudazinha que é o axônio, e normalmente a informação ela vem daqui para cá. Certo? Então, esses dendritos aqui, eles recebem informações e essas terminações aqui, elas passam informações. E eles se comunicam, esses neurônios, uns com os outros. Então, eles transmitem o estímulo e esses dendritos aqui, eles recebem o estímulo. Só que um contato, a transmissão desse estímulo, ela não se dá diretamente. Eu estou me comunicando com vocês, eu não estou precisando tocar em vocês. Isso se dá através, vamos lembrar lá do 2º grau, do que a gente chama de sinapse, onde em uma sinapse eu tenho um neurônio pré-sináptico, aquele que vai mandar a informação. Eu tenho um neurônio pós-sináptico, aquele que vai receber a informação. E eu tenho aqui o que vai ser transmitido, que são os neurotransmissores. Certo? Até aí, tudo muito bonitinho, mas eu vou começar a complicar. Da mesma forma que eu aqui estou me comunicando com vários de vocês, um neurônio, ele não se comunica de uma forma bonitinha assim, em cadeia. Ele se comunica com vários outros neurônios. E da mesma forma que uma mensagem que eu dou, para ela pode ser positiva, para ela pode ser negativa, para aquela pessoa que está lá atrás pode ser totalmente indiferente. Então isso tem que estar muito em mente, assim, quando eu transmito algo, esse algo que vai ser transmitido pode ser recebido de formas diferentes, por neurônios diferentes ou por pessoas diferentes. Então,
Na patologia das vontades, eu tenho os neurotransmissores. Então, aqui eu coloquei alguns. Acetilcolina, o GABA, o glutamato, a famosa dopamina, que a gente vai falar nela várias vezes ainda hoje. A noradrenalina, que a gente conhece. A serotonina, né, que lá na década de 80 veio o Prozac, que foi a pílula da felicidade, que aumentava os níveis de serotonina no cérebro. E os outros peptídeos. Então, onde entram as patologias da vontade nessa história, Guimarães? Você está me falando de neurônio, você está me falando de neurotransmissor, e o que é que tem a ver isso com as patologias da vontade? Porque elas causam efeitos. Então, seja uma substância química, ou seja um comportamento, hoje está mostrado que as patologias que são ligadas à vontade elas alteram a liberação de neurotransmissores. Porque antigamente só se achava que isso acontecia mediante uma ação de uma droga exógena, mas não. Hoje eu sei que alguns comportamentos, ou o pensamento em realizar algum comportamento, aumenta a liberação de neurotransmissor. Então, é visto em laboratório e em humanos também, quando o ratinho pensa em copular, ele libera uma quantidade de dopamina tão alta quanto quando ele está copulando. Então, muitas vezes o adicto, a pessoa que tem algum problema, ela só de ter a lembrança, a imagem do que vai fazer, ela começa a liberar neurotransmissores numa quantidade muito maior do que liberaria normalmente. Então, existem mudanças na expressão gênica do cérebro, uma regulação para cima, ou seja, eu começo a criar mais neurotransmissores, uma alteração do número e função dos receptores e uma alteração na estrutura sináptica. Então, isso é o que é importante saber nas patologias da vontade. E outra, quando eu falo patologias da vontade, eu estou falando de drogas e de patologias não ligadas à droga, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu vou só exemplificar um caso clássico da liberação de dopamina, a ação da cocaína, para que vocês entendam. Então, aqui eu tenho aquele neurôniozinho pré-sináptico, eu tenho aqui um neurônio pós-sináptico, e aqui eu tenho o meu receptor de dopamina. Estou lá, tudo tranquilo. Ei, eu quero ter algum tipo de prazer. Oba, vou comer um bolo de chocolate. Tá. Fui lá, liberei minha dopaminazinha que estava aqui na vesícula, ela se ligou aqui, o resto que não foi usado foi recaptado para poder ser usado para cá. Porque assim, a gente trabalha num sistema de economizar, ou seja, eu libero, o que não foi usado, eu pego de volta. Ok? Aí ela faz o efeitozinho dela aqui de liberar o AMP cíclico. Beleza, então isso é em condição normal. Vou colocar a cocaína. O que é que a cocaína faz? A cocaína, ela começa a se ligar aos receptores de recaptação da dopamina. Então é como se de repente eu fizesse assim. Olha, Pablo, eu estou lhe dando dopamina e a dopamina que você não vai usar, você me devolve. Aí Pablo usa a dopamina e a que ele não usa, ele me devolve. Ok. Só que de repente, quando ele for me devolver a dopamina, eu cruzo meus braços. Aqui, ó, eu bloqueio essa recaptação. E aí eu faço com que Pablo fique sob o estímulo da dopamina o tempo todo. Se lê Pablo aí. E de repente, o que é que acontece com Pablo? Pablo cria um terceiro braço e um quarto braço para dar conta de tanta dopamina que ele ficou. Então, é isso que acontece com a cocaína. Então, ó, o efeito no outro neurônio, por ter ficado por tanto tempo sob o efeito da cocaína. Então, ó, aqui era na condição normal, aqui sob o efeito de cocaína, com excesso de liberação de dopamina. Certo? O interessante perceber é que isso acontece também por uma outra via nas patologias que não tem a ver com drogas. Bom, não dá para falar de patologia de comportamento dependente sem falar de uma coisa chamada impulsividade. E conceituar a impulsividade é uma coisa complexa, porque é um construto multidimensional. E eu procurei simplificar. E o que seria a impulsividade? É uma reação rápida e não planejada, geralmente sem avaliação das consequências, quando feita por uma pessoa que tem a sua integridade neurológica normal. Certo? E quando comparada com outras. Então, eu não posso comparar a impulsividade de uma criança de 5 anos de idade com a impulsividade de um homem de 30 anos de idade. Certo? Então, isso é o conceito de impulsividade.
Descrições de fenômenos impulsivos e síndromes associadas foram feitas por pioneiros da psiquiatria moderna há muito tempo atrás. Porém, só mais recentemente começou-se a dar importância ao papel da impulsividade em vários transtornos, porque percebeu-se que a impulsividade ela é o centro de vários transtornos mentais. Ela está no TDAH, ela está no uso de substâncias, ela está no comportamento dependente, em transtorno da personalidade, em transtorno do humor, na cleptomania e em vários outros. Então, só que a forma como essa impulsividade ela se manifesta é diferente. Por exemplo, eu não posso comparar uma impulsividade que está no transtorno de uma personalidade borderline, que tem muito mais a ver com afetos, com a impulsividade do uso de substâncias, que tem muito mais a ver com obtenção de prazer. Mas é a mesma impulsividade, porém que ela é multifatorial. Então, a impulsividade é a base de vários transtornos, principalmente dos transtornos ligados à vontade. Então, qual a importância da impulsividade? Os cálculos mostram que 8% da população sofre de algum tipo de transtorno que envolve a dificuldade com o impulso. E essa conta não inclui a dependência química. O início, em geral, se dá na adolescência ou no princípio da vida adulta e podem causar incapacidade duradoura ou definitiva. É mostrado também que as tentativas de suicídio têm sido correlacionadas amplamente com traços impulsivos de personalidade. Então, assim, estudar impulsividade é uma coisa muito importante para os dias de hoje, quando a gente quer entender o que é que acontece com essas pessoas que têm transtorno da vontade. Então, como eu falei, é um comportamento heterogêneo, que se expressa por uma gama de diferentes diagnósticos em comportamento. E aí a gente vai pegar um subtipo da impulsividade, que é a impulsividade primária, que não é mais bem explicada por alteração do humor ou outro transtorno. Por exemplo, eu sei que pessoas que têm esquizofrenia sofrem de transtorno da impulsividade. Eu sei que pessoas que têm transtorno do humor e quando estão na fase de mania sofrem de transtorno de impulsividade. Certo? Mas existe outro grupo de pessoas que não têm transtornos associados, onde a impulsividade ela é primária daquela pessoa. Então, o denominador dessa impulsividade primária é a desinibição comportamental. No cerne da impulsividade está a incapacidade de inibir uma ação. E a gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. Então, o equilíbrio comportamental se dá quando eu tenho freio comportamental e os propulsores do comportamento. É uma eterna luta entre o que me faz querer fazer alguma coisa e alguma coisa que me freia esse comportamento. Quando eu tenho isso bem equilibrado, tranquilo. Porém, quando eu tenho os fatores que proporcionam um comportamento muito maiores do que meus freios comportamentais, eu terei um desequilíbrio e terei algum transtorno da minha impulsividade. Como eu falei, a impulsividade ela é multidimensional. Então eu tenho impulsividade ligada à instabilidade afetiva, que é uma falha no freio afetivo. Então, quando eu tenho pessoas que têm falhas no freio afetivo, como no transtorno de personalidade borderline, eu posso ter um tipo de impulsividade. As falhas cognitivas também estão ligadas a falhas da impulsividade. Deficiência de empatia. Pessoas que têm deficiência de empatia com pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, elas possuem falhas na impulsividade também. Mas o que importa para a gente é a impulsividade hedônica e do desejo, que são os apetites hedônicos exagerados, o uso de substâncias e os comportamentos dependentes. E eu ainda tenho a impulsividade agressiva, como no transtorno explosivo intermitente. Mas o que a gente vai olhar é a impulsividade hedônica e dos desejos. Bom, falei de neurônio, falei de impulsividade e agora bora para o cérebro. Eu falei que a coisa ia começar a complicar. A gente vai começar a crescer para poder começar a entender as patologias da vontade. Bom, a gente costuma dividir o cérebro de várias formas. Tem a piadinha que diz quantas partes divide o cérebro, depende do tamanho da porrada que ele der nele. Mas eu posso dividir o cérebro em regiões, certo? Lobo frontal, lobo occipital, lobo parietal. Posso também dividir o cérebro de acordo com as suas funções. E a parte que eu vou chamar mais atenção aqui é essa parte do lobo frontal. Nela é que está ligada o movimento, resolução de problemas, concentração, comportamento, personalidade e humor.
essa região, esse córtex pré-frontal aqui. Ele vai ser muito importante para poder entender as alterações da vontade. Tem um livro muito famoso, o Erro de Descartes, eu não sei quantos aqui vocês tiveram a oportunidade de ler, onde mostra que um cara que era bem gente boa, bem tranquilo, tudo de bom, um dia ele estava lá e aí um ferro entrou aqui, tem essa foto na internet, Phineas alguma coisa o nome dele, e a partir de então, ele deu o azar de sobreviver e se tornou um cara com comportamento antissocial. Então aí o erro de Descartes é muito interessante porque mostra que essa área daqui dele foi totalmente lesionada, ele continuou vivo, porém ele passou a ter um comportamento antissocial, sem freio. Mas, para entender a patologia da vontade, eu quero falar disso aqui. Ó. Essa divisão do cérebro é a divisão que me interessa. Entre o cérebro cortical e o cérebro subcortical. É nisso aí que eu vou me focar para falar de patologias da vontade. Antes de mais nada, um anúncio do tio Freud que estava certo há milhares de anos. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Freud era o cara. Freud estava certo muito antes de entender isso aqui. E por que isso? A minha interação com o mundo o tempo todo, ela vem de estímulos externos e de estímulos internos. De sensações que eu recebo e sensações que eu percebo dentro de mim. E essa interação é que me faz tentar fazer escolhas o tempo todo. Se eu vou para lá ou se vou para cá, se eu bebo água, se eu vou me deitar, se eu ligo o ar-condicionado ou desligo o ar-condicionado. Então, a minha interação com o mundo o tempo todo ela se dá baseada do que eu recebo do mundo externo ou do que eu percebo do meu mundo interno. Certo? E isso me faz fazer escolhas. E as minhas escolhas, elas são baseadas em duas coisas. Ou ter uma recompensa, entendendo como recompensa obter um prazer ou um alívio imediato, ou modular um comportamento. Pois bem, esta área daqui de recompensa, ela está ligada a essa região subcortical. Essa região subcortical, ela na escala de evolução humana, ela tem milhares e milhares de anos de evolução. Então, ela é uma região que ela foi feita para atender os meus desejos primários, os meus desejos básicos. Então, eu tinha vontade de comer, eu ia comer. Eu tinha vontade de beber, eu ia beber. Eu era regido por minhas vontades. Essa região aqui, a região subcortical, a região antiga do cérebro, ela é feita para a obtenção de prazeres, obtenção de vontades, obtenção de recompensas. Certo? A região cortical, principalmente essa aqui, não. Ela foi feita, ela tem milhões de anos, enquanto essa aqui tem milhares de anos, e ela vive numa eterna luta para poder modular, para poder frear os desejos que vêm daqui. Então, sempre que eu me deparo diante de alguma situação, eu penso logo, eu vou querer uma recompensa ou vou modular esse comportamento para que esse comportamento saia de uma forma mais adequada. Então, é sempre a luta da razão vezes a emoção. Às vezes é preciso calar a voz do coração para que eu possa trabalhar em paz. Porque todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo, aí vem, poxa, você está com sede, você está com água, você precisa ver a internet, um monte de coisa me desvia para a obtenção do meu prazer. Certo? Isso é a luta eterna entre região subcortical, que tem milhares e milhares de anos de evolução, contra uma região cortical que tem apenas milhões. E isso, na escala evolutiva, é muito importante entender. Então, é a eterna luta da emoção contra a razão. Então, na região subcortical, como eu falei, elas têm milhões de anos, ela é bem primitiva, ela é muito forte, e é a força motriz que faz a vida e a manutenção das espécies. Já a região cortical, que eu vou chamar de razão, ela tem apenas milhares de anos. Ela é baseada num funcionamento racional, linguagens, memórias. Ela faz a regulação do comportamento conforme antecipação de cenários futuros. E ela é fraca. Então, é nesse
Se a gente não conseguir entender isso, a gente não vai conseguir entender as patologias ligadas à vontade. Porque eu tenho o seguinte. Essa minha região subcortical, ela fica no sistema límbico. E ela está sempre querendo que eu faça, que eu realize, que eu consiga o que eu quero. Aí vem o meu córtex pré-frontal ligado pela razão, dizendo, pô, bicho, não, a gente pode modular isso aí para que você queira de um outro jeito, que você consiga de outra forma. Só que, como eu falei, esse córtex ele é fraco. E para isso, para que a sociedade pudesse evoluir, como disse Freud, tivemos que viver regidos por regras e leis sociais, para que desse um auxílio externo a esse meu córtex pré-frontal para inibir as minhas emoções, as minhas vontades, porque senão eu seria regido apenas por minhas vontades. E aí, bem, quando eu tenho uma tomada de decisão, eu tenho que levar em consideração várias coisas. Eu tenho que levar em consideração qual é a escolha mais vantajosa. Mas o que é que seria uma escolha mais vantajosa? Vamos pensar que eu tenho que escolher entre uma coisa A e uma coisa B. Qual seria a escolha mais vantajosa? Eu tenho que parar para pensar no seguinte, que a primeira coisa que eu vou levar em consideração quando for tomar uma decisão é uma variável chamada tempo. Que tempo é esse? Sempre que eu escolho algo, eu de imediato eu vou ter uma resposta. Ou, se eu deixar de escolher este algo agora, eu posso ter uma resposta mais tardia. Então, a primeira coisa que eu vou levar em consideração é o tempo. Poxa, eu vou escolher isso agora, em detrimento a isso no futuro, ou não? Porque geralmente são respostas diferentes, são consequências diferentes quando eu faço uma escolha. Entre escolher A ou escolher B. Eu vou levar em consideração as questões morais. Poxa, o que é que a moral me diz? E essa moral, ela é muito ampla. Eu vou levar em consideração o meu estado de espírito. Quantas vezes a gente não toma uma decisão impulsiva porque estava com raiva, porque estava com fome, porque não teve um dia legal? Eu tenho que levar isso em consideração também quando vou fazer uma escolha. Poxa, peraí. É como dizem assim, poxa, peraí, não vá no supermercado quando você estiver com fome que você vai comprar besteira. Então, peraí, eu com fome vou comprar besteira. Então, meu estado de espírito, eu como antes de ir para o supermercado que eu faço melhores escolhas. Eu tenho que levar em consideração as minhas necessidades no momento. Então, veja quanta coisa é envolvida em uma simples tomada de decisão. Eu tenho que levar em consideração as minhas experiências vivenciadas no passado com coisas similares. Poxa, no passado, como é que foi isso? Só que tem gente que parece que esquece o passado, tem uma abstração seletiva e não consegue lembrar de experiência negativa no passado. Vive o tempo todo repetindo o que fez de ruim no passado. Eu tenho que levar em consideração o tempo entre o estímulo e a decisão. Então, é uma coisa que os orientadores financeiros fazem. Pô, bicho, quando você pensar em comprar algo, não compre não. Vá para casa, reflita, tome um banho, pense se você vai precisar naquilo, veja quantos você tem. Então, por exemplo, Black Friday aí, as mulheres vão, ai, sapato, eu tenho 15 em casa, precisando para ir. Vá para casa. Olha o seu guarda-roupa, será que você precisa daqueles outros 15 sapatos que você vai comprar e não vai usar? Certo? Então, porque toda decisão, ela, entre escolher A ou escolher B, eu tenho que lembrar que eu vou ter uma consequência imediata e eu vou ter uma consequência mais tardia. E é disso, e esse duelo que eu vou estar tentando travar. E geralmente, quando eu tomo as coisas de forma mais imediata, eu estou usando o meu córtex, a minha região mais primária. E quando eu penso mais nas consequências tardias, eu estou usando o meu córtex. Então, eu tenho que ficar... E a gente é equiparado para escolher tanto A ou B. Certo? E todas essas questões são levadas em considerações numa fração de segundos, ao mesmo tempo em que, assim, essa força propulsora é sempre maior do que essa aqui. E eu tenho que ficar pensando, poxa, isso ou aquilo. Por exemplo, a forma como a gente reage
é geralmente sempre igual. Vamos supor que meu chefe me deu um esporro, o que é uma coisa muito comum. E aí, o meu chefe também dá um esporro em um Wellington, o que também é uma coisa muito comum, que nós temos o mesmo chefe. Eu posso, porra, bicho, eu me seguro, faço, porra, manda esse cara para aquele lugar. Não. Vou esperar um melhor momento para poder abordar ele, dizer que foi uma injustiça o que ele sofreu, mas sinto raiva. Isso não quer dizer que eu deixei de sentir raiva. Mas eu faço, não, eu não vou mandar ele para aquele lugar nem brigar, porque aí eu corro o risco de perder meu emprego. Já o Wellington, que não tem freio, levanta na hora e diz, seu filho de uma coisa, bate o cacete com o cara e é demitido. Então, é sempre essa coisa, poxa, eu freio aqui para conseguir ali, ou eu quero fazer aqui ou agora. A gente está sempre nesse duelo entre razão e emoção. Tô na praia, tô de dieta. Olha o picolé, porra. Olha o acarajé, porra. Eu tô com fome, velho. Comida. Eu vou comer o acarajé agora e depois eu vou entrar no ciclo de frustração. Pô, eu sou um idiota, nem pra fazer uma dieta eu sirvo. Ou, pô, bicho, tem aquele sanduízinho chatinho de atum que eu trouxe de casa, tá ali, mas pô, eu vou manter minha dieta porque o verão tá chegando e eu quero me sentir bem. Então é sempre uma luta da razão contra a emoção. O impulso sempre vai vir e a gente tem essa maquinária dentro da gente. Então pensar sempre, quando a gente vai agir no primeiro instinto, o primeiro que vem é a nossa região subcortical agindo. E o freio é a nossa região cortical. Lógico, isso tem que levar em consideração tudo isso aqui, certo? Eu estou tentando simplificar. Pois bem, dependência química todo mundo sabe o que é. Dependência comportamental são as dependências nas quais não estão implicadas nenhuma substância química. O objeto da dependência é um comportamento. E hoje se sabe, como eu vou continuar falando, que o que eu escolho como um comportamento dependente, se vai ser cocaína, se vai ser internet, ou se vai ser assistir o Big Brother, vai depender muito de fatores ligados à minha personalidade, à minha vivência, porque o que mexe dentro do cérebro é tudo muito igual. Isso tem que estar muito claro. Então, não é o que eu escolho fazer, não é a droga ou não é o comportamento que me causa a dependência. Até porque a gente está falando de uma coisa, de uma área, por exemplo, exercício físico. Todo mundo faz. Então, assim, a gente tem que começar a entender qual é a linha tênue que separa jogar Candy Crush, jogar poker com os amigos, fazer um sexo gostoso, de eu me tornar um viciado no Candy Crush, de eu me tornar um viciado em cartas e perder dinheiro, ou me virar um viciado em sexo. Porque a gente está falando de coisas que não é sim ou não. Por exemplo, câncer. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Hipermetropia. Ou eu tenho, ou eu não tenho. E uma vez tendo, meu oftalmologista fez, você tem tanto de hipermetropia? A gente está falando de câncer de próstata agora. Ou o cara tem, ou o cara não tem. E uma vez tendo, quanto tem. Beleza. Mas não, tudo isso aqui todo mundo faz. Todo mundo joga, todo mundo faz sexo. Ou a maioria das pessoas fazem, né? Todo mundo usa computador, todo mundo mexe com videogame, todo mundo acessa a internet, todo mundo trabalha, todo mundo faz exercício físico, ou deveria fazer. Todo mundo faz compra, todo mundo tem relações. Mas qual é o limite que separa o normal do patológico? É disso que a gente está falando. Então, existem vários conceitos sobre dependência, mas de todos que eu já li, o que eu mais gosto é esse, faço questão de ler para vocês. A dependência é o que resulta do cruzamento entre o poder que a droga ou um comportamento tem em potência e o poder que a pessoa está disposta a atribuir a esta droga ou este comportamento. É a convicção individual, depois de uma experiência interpretada subjetivamente, de ter encontrado em um lugar, e somente neste lugar, a resposta fundamental para as suas necessidades e desejos essenciais que não podem ser satisfeitas de outro modo. Isso tem que estar claro, porque não é o fato de eu provar maconha que eu vou me tornar dependente de maconha, não é o fato de eu provar álcool que vai me tornar dependente de álcool, não é o fato de eu usar o celular que vai me tornar dependente de celular.
a coisa ela tem um poder, mas existe o poder que eu estou disposto a atribuir a ela. E existe essa experiência interpretada subjetivamente. Puxa, o que é que eu sinto quando eu estou em contato com isso? Então, para simplificar aquilo, aqui eu tenho aqui um indivíduo, onde eu levo em consideração suas características pessoais, sua história e o seu momento de vida. Observo o objeto, que pode ser uma droga, que pode ser um comportamento, que pode ser uma relação, porque nós temos relações, tem pessoas que têm problemas de relação e são relações dependentes, relações nocivas. A gente vive vendo aí pessoas que mesmo apanhando todos os dias e continuam naquela, não, mas ele é bom, e leva tapa, não, mas ele é maravilhoso. Então, assim, e continua naquela relação patológica, aquela relação tóxica. E a experiência subjetiva dessa pessoa com isso. Quando eu tenho isso aqui, eu vou ter no meio uma pessoa com um comportamento dependente. Bom, e aí, nesse cérebro, existe uma região chamada região da recompensa, que é o centro da recompensa. E o que é recompensa? É tudo que me faz bem. E essa região da recompensa, ela faz ligação do meu sistema límbico com as regiões corticais. E nas pessoas que têm problemas de comportamento dependente, elas vão apresentar uma desregulação nisso aqui, como eu vou falar. Por quê? Em condições normais, eu ativo isso aqui, liberando dopamina, que vai me atiçar isso aqui, que vai liberar dopamina aqui. Nessa região do córtex pré-frontal eu faço, opa, peraí, isso me vale ou não vale? E aí vão ser ativadas ou inibidas duas áreas no meu cérebro. Uma área vai ser ativada, que é o córtex motor, dizendo, vão, faz, ou vai ser bloqueada essa área, fazer, não faz. Ou fala, ou se cala. Então existe uma parte subcortical desse centro da recompensa, desse circuito de recompensa, ligando a área cortical. Eu não vou começar a colocar nomes aqui, área tegmentar, ventral, porque isso é para aula de biologia, certo? Mas é importante que vocês entendam isso, que existe um braço na região subcortical e outro braço na região cortical. E esses dois braços, essa comunicação aqui é que está ligada às recompensas, certo? Existe esse circuito de recompensa no cérebro da gente. Bom, e aí foi feito uma experimentação chamada Jogo do Ultimato. Como é seu nome? Rosângela. Como é seu nome? Vocês se conhecem? Então, não quero... Como é o nome da senhora? A senhora conhece Rosângela? Ok. Vou brincar do Jogo do Ultimato com a senhora, tá certo? Imagine a senhora que eu peguei e dei R$100 para Rosângela. R$100, ok? E Rosângela pode dividir esse dinheiro da forma que ela quiser. Certo? Com a senhora. Só que se a senhora não gostar da divisão, a senhora pode dizer não. Não gostei da divisão. Porém, se a senhora disser não, nenhuma das duas recebe o dinheiro. Tá claro? O jogo é assim. Dou R$100 para ela, ela vai dividir com a senhora. Mas se a senhora não gostar da divisão, a senhora vai dizer não. Uma vez a senhora me dizendo não, ninguém fica com dinheiro. Ok. A senhora aceitaria que se Rosângela ficasse com 80 e desse 20 para a senhora? Correto. Perceba. Esse seu não tá ligado a isso aqui, ó, a essa resposta. Mas pare para pensar. A senhora veio para cá sem nada. A senhora poderia sair com 20. Mas talvez eu não esteja precisando desses R$20. E se fosse 100 milhões? Aí já mudava. Mas veja, a senhora quis agir pela justiça. Isso a gente chama do jogo do ultimato. Então, quando a senhora faz não, de imediato, a senhora não pensou, poxa, mas eu vim pra cá sem R$20. A senhora quis se vingar de Rosângela, achando ela injusta. Não, como é que pode? Ela só me deu 20 e quis ficar com uns 80. Se a senhora parasse pra pensar um pouquinho, peraí. Eu vim pra cá sem nada, tô saindo com 20. Pô, bicho, paga pelo menos o McDonald's ali.
Então, a senhora usaria essa região aqui. Os estudos mostram, as pessoas que reagem como a senhora reagiu, não, elas estão usando a área subcortical da coisa imediata. Elas não freiam. Ao passo que as pessoas disseram, pô, bicho, elas ficam meio chateadas. Falam, não, peraí, tudo bem que Rosângela foi uma filha da mãe, me deu só 20, mas, pô, 20 é melhor do que nada. Mas a senhora quis se vingar e nenhuma das duas vai levar nada. Então, assim, nesse jogo do ultimato foi mostrado que a área do cérebro ativada quando eu faço isso, quando eu digo não, de imediato, é a área subcortical, onde eu não quero. Ao passo que a senhora dissesse, pô, filha da mãe, mas peraí, eu vim pra cá sem 20 e vou sair com 20, tô no lucro. Usaria mais essa área. Isso não quer dizer que a senhora deixou de ter raiva ou achar a Rosana uma filha da mãe. Então, esse tipo de sistema é que rege a vida da gente. Por exemplo, nós temos muitas opções no nosso dia a dia e existem instituições para as quais a gente, para se sentir pertencentes a elas, elas reduzem o nosso sistema de opções. Por exemplo, a igreja. Para quem é cheio de dúvidas, a igreja é ótimo, porque não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Me resumam a poucas opções. Exército. Quando eu entro na vida militar, eu fico pensando, pô, bicho, eu quero a minha promoção. Então, quando eu quero entrar nesse sistema de pertencimento, então as minhas opções começam a ficar reduzidas. Isso facilita com que eu faça escolhas, mesmo sentindo coisas ruins. Mas eu, não. Em detrimento a isso, eu vou escolher isso. Existem as recompensas e existem super recompensas. Então, as recompensas, elas variam, respondendo à sua pergunta, entre os seres humanos, entre culturas, entre sociedade, entre os tempos. Existem as recompensas que são primárias. Alimento, água, relação sexual. E são as recompensas que todos os animais vão atrás. Mas tem recompensas que são mais sofisticadas, tipo ler, tipo assistir a um jogo, fazer caridade. Então, as pessoas que gostam de fazer caridade, elas dizem que se sentem bem, se sentem recompensadas em fazer aquilo. Receber um elogio. Isso aqui está ligado muito mais a funções mais evolutivas. Imagine se o seu peixinho de aquário lá, o peixinho dourado, vai assistir uma série de Netflix e fazer, pô, que episódio massa de Black Mirror, velho. Não. Essa recompensa é só pra gente. Concorda? Então, e essas recompensas, elas mudam de acordo com as civilizações, com a cultura, com o tempo. Certo? Mas existem as chamadas super recompensas, que ativam muito mais o sistema de recompensa cerebral. As drogas e as patologias da vontade, elas são verdadeiras sequestradoras da vontade. Cada vez mais se busca o consumo e cada vez menos outros tipos fisiológicos de recompensa. Por exemplo, fala das drogas, que é uma coisa mais comum. Quando eu tenho uma pessoa que é viciada, ela não consegue pensar mais em nada. É como se a vontade dela toda fosse sequestrada para aquilo. Não tem racionalização. Poxa, mas não, eu só penso naquilo o tempo todo. Certo? Então, porque essas super recompensas nas pessoas que têm as patologias ligadas à vontade, é como se as outras coisas deixassem de ter recompensa. Por exemplo, o usuário de droga, ele fala, pô, bicho, nem sexo eu quero mais fazer. Não, dá muito trabalho, eu uso droga, é mais rápido eu ter prazer. Sabe assim? Então, outras coisas que outrora eram recompensas, deixam de ser recompensas. Deixam de ser entendidas como recompensas. E eu fico focalizado apenas naquele meu comportamento. Pode ser jogar, pode ser internet, pode ser sexo, pode ser o uso de drogas. Eu fico com pensamentos intrusivos, eles não conseguem ser deslocados por outro pensamento, porque é muito comum a pessoa fazer, não, quando você estiver assim, pense na sua mãe, pense na sua filha, pense no seu trabalho. Velho, eu penso, mas tá lá o pensamento intrusivo, ele vem de novo, e os pacientes lá, doutor, eu não consigo me livrar desse pensamento. E tem pacientes que, doutor, se for para eu ficar pensando assim o tempo todo, eu prefiro me matar. Já tive pacientes que se suicidaram por conta disso ou tentaram suicídio, porque ficam como se fosse refém desse tipo de pensamento intrusivo. Porque porque esse sistema de recompensa, quando ele entra em contato com isso, e eu sou uma pessoa suscetível a isso, e eu tenho uma experiência interpretada por isso, eu fico preso a isso. É uma patologia da vontade, eu perco as outras vontades.
Então, isso tem a ver muito com a ativação dopaminérgica, que está ligada muito à realização da vontade em contextos que antecipam essa vontade. Então, essa ativação dopaminérgica, ela não se dá apenas quando eu realizo o ato, ela se dá também quando eu penso em realizar o ato. Então, como eu falei, tem pacientes que começam a ter um fenômeno chamado fissura ou de craving, quando o paciente, por exemplo, é colocado, passa pela rua onde ele usava droga, ou vê alguém jogando, ele começa a sentir sensações, uma liberação de dopamina dentro dele, e outras substâncias também, mas a dopamina aqui é mais forte, que ele vivencia aquilo, a memória vem daquilo, vem a memória, uma abstração seletiva onde ele faz, eu tenho que fazer. E aí ele vai lá e faz. As dependências comportamentais, elas são caracterizadas pela recorrência de impulsos, onde eu realizo esse comportamento específico e mantenho esse comportamento, apesar das consequências negativas ou danosas. Se a gente entender isso, a gente entende o que é uma dependência comportamental. E aí a gente entende também que, por exemplo, as pessoas às vezes dizem, não quero tomar um comprimido, um antidepressivo, porque eu vou ficar dependente. Aí eu sempre faço a comparação. O seu José, que toma remédio para pressão, e vai tomar remédio para pressão para o resto da vida, a consequência dele tomar o remédio de pressão vai melhorar ou vai piorar a vida dele? Melhorar. Ele vai evitar ter um AVC. Isso não é uma dependência. A dependência é quando eu tenho a manutenção de um comportamento apesar das consequências negativas e danosas. E eu me mantenho fazendo esse comportamento. Isso é um comportamento dependente. Como é que se dá mais ou menos essa sequência desse comportamento dependente? Então, eu tenho uma ansiedade que antecede o comportamento, que é aliviada e transformada em sensação de prazer. Essa é a primeira etapa. Então, eu sinto ansiedade, eu sinto, poxa, mas isso é normal, pô, tô com vontade de tomar um chopp, pô, tô estressado, tá. Aí, quando eu vou lá tomar meu chopp, eu me sinto aliviado e transformo isso em uma sensação de prazer. Mas, após o início do comportamento. Então, isso é o que se dá normal das pessoas. Pô, tô com vontade. Quantas de vocês aqui, mulheres, falam, hoje eu quero comer um doce que é feito não sei onde, e cruzam uma cidade todinha para comer o chocolate que é feito naquele lugar, porque o outro chocolate não serve. Tá, ok. Muitas riram aí porque sabem que isso é verdade. Porém, em nenhum segundo momento, eu começo a ter uma busca por esse comportamento, eu começo a pensar nesse comportamento, eu começo a não conseguir pensar em outra coisa para realizar esse comportamento. E esse comportamento que inicialmente era para sentir prazer, ele passa a ser para lidar com a ansiedade causada pela falta. Então, vê só, o mesmo comportamento que no início eu ia atrás dele por busca de prazer, eu passo agora para ser alívio da dor. Eu vou dar um exemplo bem grotesco. Por exemplo, o ato de beber. Enquanto eu não sou um alcoolista, eu posso beber para sentir prazer. Mas quando eu me torno um alcoolista e começo, às vezes, a ter sintomas de abstinência por conta da falta do álcool e me acordo tremendo, eu descubro que beber me faz parar de tremer. Certo? Tabagista ou fumante. Muitas vezes eu estou na consulta com o cara faz Guimarães, estou começando a ficar agoniado, estou começando a ficar nervoso, não estou conseguindo mais prestar atenção em nada do que você está me falando. E o bicho vai desça, fume, ele dá 2 baforadas de cigarro e sobe. Então, perceba a mudança de relação. Então, no começo eu tinha uma ansiedade antecipatória e eu ia atrás da coisa para ter um prazer. Agora não, eu vou atrás da coisa por conta do desprazer que a falta daquela coisa me faz. E aí eu começo a perder muito tempo aumentando a frequência na preparação, na realização e na recuperação desse comportamento. Por exemplo, hoje é quinta-feira, eu posso dizer, poxa, amanhã eu vou chamar Pablo para a gente tomar para a gente comemorar a palestra da gente. Então, durante uma semana, pensei 3 segundos em beber. Outra coisa, bicho, que não chega logo amanhã. Como é que eu vou conseguir? E aí vai ser com quem? E vai ser em tal lugar? E desde manhã eu começo a pensar nisso. Opa, tem alguma coisa errada. Tomo uma cervejinha lá com o Pablo, no outro dia me acordo com uma dor de cabeça, tomo uma dipirona, um copo d'água, me recupero em 10 minutos. Outra coisa é quando eu perco uma manhã, 2, o dia, seja, tá fazendo o quê? Tem gente que fica madrugada na internet, no outro dia tá um zumbi. Certo? Então eu perco mais, eu passo 1 hora por semana bebendo. Quando eu olho para minha semana, eu passei 2, eu passei 3, eu passo, 1 hora na internet por dia. Daqui a pouco eu passo 2, 3, 4 horas.
Certo? Então, isso vai aumentando em relação ao tempo. Então, o que caracteriza o comportamento dependente é a persistência do comportamento, mesmo com todas as consequências negativas. E às vezes as pessoas falam com as pessoas que têm comportamento dependente como se elas fossem burras. Você não sabe daquilo, você não sabe. Velho, o cara sabe, o cara tá dependente, o cara não virou burro, não. Sabe? E uma forma ruim de abordar essas pessoas é abordar pelo álcool, por exemplo. Não, o álcool é ruim, o álcool não sei o quê. O álcool não é ruim, não. O álcool é massa, velho. A gente tem que abordar é a consequência. Você não percebe que a consequência de tal comportamento tem sido essa? A consequência de você ficar jogando é essa? A gente vai ter que falar das consequências. Ou o que é que vem acontecendo que você vem acontecendo isso, isso e isso com você? E não falar da coisa, porque a pessoa sempre vai se defender quando você fala da coisa, porque a coisa é boa. Beber não é ruim, não. Jogar não é ruim, não. Comprar não é ruim, não. Ruim é colocar o dedo na tomada, tomar bezetacil. Nunca vi ninguém viciado em tomar bezetacil. Guimarães, apita aqui. Ah, que bom, 1.200.000 aqui. Ah, não, nunca vi. Nunca vi ninguém viciado em tomar bezetacil. Então, para acabar, eu vou falar um pouquinho da teoria comportamental relacionada aos comportamentos dependentes. Então, aqui a gente tem um reflexo inato. Ninguém ensinou Joãozinho aqui a mamar. Já pensou o trabalho que ia dar? Joãozinho abre a boca, bota a língua para fora, tem que fazer bico. Não, é inato. Isso Joãozinho já nasceu sabendo. Ok. Porém, existem comportamentos que são condicionados, que são emparelhados. Todo mundo deve conhecer a clássica experiência de Pavlov. Se não conhece, eu vou falar aqui bem rapidinho. Pavlov era um cara que estava testando salivação no cachorro. Ele era um cara muito gente boa, amarrou um cachorro, botou uma cânula aqui e queria testar a salivação desse cachorro. E ele chegava lá, mostrava a comida para o cachorro e ele dava, e o cachorro salivava. Massa. Um dia, Pavlov, andando lá no laboratório dele, percebeu que caminhando, o cachorro salivava. Ele fez, pô, bicho, não, peraí. Cachorro tem que salivar com comida, cachorro não tem que salivar com meus passos. Será que esse cachorro ele fez um emparelhamento entre a minha presença e a comida, e por isso que ele está salivando? Aí ele fez, bom, eu tenho que pegar uma coisa que é um estímulo neutro. Pegou um sininho. Aí pegou lá e fez, Belém, 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 Belém. O cachorro não salivou. Massa. Aí depois ele fez, Belém, 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 comidinha, Belém, 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 comidinha, Belém, 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 comidinha. O cachorro salivou. Com o tempo que ele fez muito isso, o que é que aconteceu? Ele fez só o Belém, Belém, Belém do sinozinho, e o cachorro, que não salivava, porque era um estímulo neutro, passou a salivar após isso aí. E o que é que isso tem a ver com dependência química? Muita coisa. Os pacientes fazem emparelhamento. Pergunte a quem fuma. Quando eu pego o café, dá vontade de fumar. Não é assim que acontece? As pessoas fazem emparelhamento. Não tem nenhuma relação entre café e fumar. Eu tomo café pra caramba e não fumo. Então, as pessoas, quando elas começam a ter sensações subjetivas de raiva, de alegria, de angústias, e associam isso a quando usavam a droga, que aquilo passava. Ou, quando pegam em dinheiro, elas vão atrás da droga. Quando elas estão em determinados ambientes, com determinadas situações, elas vão usar a droga. Então, isso tem tudo a ver com o comportamento dependente. Porque ela faz isso, e isso fica lá incubado lá no cérebro dela, em uma regiãozinha lá que vem à mente, vem à tona quando a pessoa é colocada na situação. Então, era assim que funciona o condicionamento clássico de Pavlov. E nós temos também o condicionamento operante. O que é o condicionamento operante, de uma forma muito básica? É um comportamento que é regido pela consequência do comportamento. Então, bora lá. Qual o nome da senhora? Dona Patrícia. Imagine que eu chegue para Dona Patrícia e diga, Dona Patrícia, me dê R$100. Dona Patrícia é uma pessoa muito caridosa, muito gente boa e faz, tome Guimarães, tome R$100. Dona Patrícia, eu não estou pedindo emprestado não, eu quero que a senhora me dê os R$100. Não, eu estou lhe dando, Guimarães. E sempre que precisar, é só me pedir. Ok. Vocês acham que quando eu precisar de R$100 de novo, existe uma probabilidade maior de eu pedir a Dona Patrícia ou aquela senhora, como é o nome da senhora? Dona Maria Aparecida. Vocês acham que eu vou pedir a quem?
A Patrícia. Então perceba, foi a consequência do que eu fiz que aumentou a probabilidade de eu repetir esse comportamento. Ok. Segunda coisa. Estou morrendo de dor de cabeça. Dor de cabeça de lascar, que dor de cabeça de lascar. E descubro que lambendo isso aqui, a minha dor de cabeça passa. Quando eu estiver com dor de cabeça de novo, a probabilidade maior é de eu lamber isso aqui ou lamber aquele copo? Ok. Então perceba que não foi o comportamento, foi a consequência do meu comportamento que aumentou a probabilidade de eu repetir este comportamento. Isso é o condicionamento operante. Então, um comportamento produz uma consequência que controla a frequência com que esse comportamento vai ser feito. Porém, no primeiro exemplo, algo foi me dado, algo foi introduzido. Eu chamo isso de um reforço positivo. Então, reforço é toda consequência do comportamento que aumenta a probabilidade de eu repeti-lo. Quando ele me dá alguma coisa, ele é positivo. Não entenda isso como bom ou mal. Porém, quando ele me tira alguma coisa, ele é me dado como negativo. Ok. Vou complicar ainda mais. Esse meu reforço negativo, ele pode ser por fuga ou por esquiva. E explico. Não gosto de Bruno. Não suporto Bruno, que Bruno é chato pra caramba porque tá ali controlando meu tempo. Tô aqui conversando com a dona Patrícia. Aí tô aqui com a senhora, aí Bruno chega. Aí eu faço. Bom, deu minha hora, eu tenho que ir. Ok? Estou conversando com a senhora, vejo Bruno chegando ali na esquina. Pô, Patrícia, chegou minha hora, eu tenho que ir. Das duas formas eu evitei Bruno, certo? Só que na primeira, eu evitei quando Bruno já estava presente. Eu chamo isso de fuga. Na segunda, eu evitei isso quando Bruno estava ainda para vir. Eu chamo isso de esquiva. Por que isso é importante, dependência química? Poxa, eu vou para uma festa, eu tô tímido. Eu ainda não estou na festa, mas já sei que sou tímido, sei que vou ficar ansioso. Sabe de uma coisa? Vou fazer um esquenta logo, vou dar uns tecos aqui que eu já chego na festa preparado. Diferente de eu chegar na festa, me sentir tímido, me sentir angustiado e, pô, vou dar um teco lá. Então perceba, fuga e esquiva por reforço negativo, certo? Então, entender isso é entender também como se mantêm os comportamentos dependentes. Isso pode ser com qualquer outro tipo de comportamento dependente. Então, uma coisa que não acontece no comportamento dependente é o funcionamento da punição. Isso a gente vê muito. Porque o que é punição? É aquilo que vai diminuir a frequência do comportamento. Por exemplo, minha filha está correndo em uma festa, eu vou lá e dou um tapa nela. Tá, causei uma punição nela e ela talvez deixou de correr. Ok? Ou eu posso dizer, você não vai assistir televisão por uma semana. Outra punição. Ok? Na punição que eu dei um tapa nela, eu chamo de positiva, porque eu coloquei alguma coisa, querendo extinguir um comportamento. Na punição em que eu tirei a televisão dela, é uma punição negativa, onde eu tirei um elemento que estava presente. O interessante nas dependências comportamentais é que punição não funciona. O cara perde as coisas, a esposa deixa. Então, assim, isso é muito louco, gente. O cara não consegue mais entender o sentido de punição. As coisas são... A mãe tira o celular, o cara é internado, mas o cara não para. Isso tem que ser claro. Então, é uma patologia da compulsividade. Então, de uma forma bastante esquematizada aquilo que eu falei, ó, tudo aquilo que aumenta a ocorrência do comportamento, tudo aquilo que diminui a ocorrência do comportamento. Então, isso aqui não funciona nas patologias do comportamento, certo? E no condicionamento operante, o ratinho sempre faz, pressiona a barra em troca de comida, é o que acontece. Porém, o modelo comportamental não explica todos os aspectos do transtorno por uso de substâncias e dependências comportamentais. Isso é só uma das formas de entender. Pelo amor de Deus, isso aqui só explica, para a gente entender bem,
a fissura e a perda de controle. Mas existem vários outros aspectos ligados às dependências comportamentais. Então, essa explicação do modelo comportamental não explica tudo. E também não, assim, a ideia é que os modelos eles se integrem. A gente vive numa sociedade onde ou é isso ou é aquilo. Na verdade, é isso, é aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Quanto mais a gente puder juntar os modelos, a gente vai poder montar melhor esse quebra-cabeça. Certo? Então, de novo, aquele circuito de recompensa cerebral que eu coloquei aqui para lembrar que ele está presente em todas as patologias ligadas ao desejo, ligadas às vontades. Então, eu tenho aqui a minha área tegmentar ventral, que vai liberar dopamina aqui, que vai liberar mais dopamina aqui no meu córtex pré-frontal, vou causar as super recompensas, e aí eu não vou ter controle. Existem outras neurotransmissores envolvidos, o glutamato, os endocannabinoides, a serotonina, mas o principal, que a gente mais fala, é a dopamina. Mas os outros neurotransmissores eles também são muito importantes na compreensão disso. E também, a recompensa da droga isoladamente não explica a dependência de drogas. É só uma das formas de entender. Acabei.